Capítulo 7. O rito de pertencimento. A cerimônia de iniciação era uma tradição sagrada, envolta em segredo e reverenciada pela tribo. Somente aqueles que tinham passado pelo ritual podiam realmente se chamar de membros da comunidade. Samuel tinha visto outros falarem sobre isso em tons baixos, seus rostos uma mistura de orgulho e solenidade, mas ninguém nunca havia revelado seu escopo completo. Tupi convocou Samuel ao amanhecer. O ar estava denso com o cheiro de terra encharcada pela chuva, e uma névoa tênue grudava no chão da floresta. O chefe estava na borda da aldeia, ladeado por um grupo de anciãos. Cada um usava pintura cerimonial e carregava ferramentas intrincadamente esculpidas com símbolos da história da tribo. Você partirá conosco, disse Tupi. O ritual testará seu corpo, seu espírito e sua conexão com a floresta. Fale, e você não retornará como um de nós. Samuel assentiu. Estou pronto. Yara observava das sombras da cabana de sua família, seu coração pesado com esperança e medo. Ela acreditava em Samuel, mas a iniciação havia quebrado homens mais fortes antes dele. A jornada até o local cerimonial foi longa e árdua. O grupo se movia em silêncio, seus passos seguros e deliberados. Samuel o seguia, seus sentidos sintonizados com cada som e mudança na floresta. Ele havia aprendido muito durante seu tempo na aldeia. Mas isso parecia diferente, uma imersão mais profunda no mundo do qual ele buscava se tornar parte. Quando chegaram, o local tirou o fôlego de Samuel. Uma clareira enorme estava diante deles, cercada por árvores antigas cujas raízes se retorciam como as veias da terra. No centro havia um imponente altar de pedra, adornado com entalhes de animais, plantas e símbolos celestiais. Os anciãos começaram a cantar, suas vozes se entrelaçando em uma harmonia assombrosamente bela. Tupi se aproximou de Samuel, segurando uma tigela cheia de um líquido espesso e escuro. Beba, ele ordenou. Isso abrirá sua mente para o espírito da floresta. Samuel hesitou apenas brevemente antes de pegar a tigela. O líquido era amargo e terroso, seu gosto permanecia em sua língua enquanto ele engolia. Quase imediatamente ele sentiu um calor se espalhando por seu peito, seguido por uma consciência aumentada de seus arredores. O primeiro teste foi de resistência. Samuel foi levado para o fundo da selva vendado e descalço. Os anciãos o instruíram a encontrar o caminho de volta ao local cerimonial usando apenas seus sentidos. A floresta estava viva com o som, o farfalhar das folhas, os chamados distantes dos animais, o zumbido dos insetos. Samuel se movia cautelosamente, sentindo a terra sob seus pés e usando as memórias de suas lições para guiá-lo. Horas se passaram enquanto ele navegava pela densa folhagem, seu corpo arranhado e machucado, mas sua determinação inabalável. Quando ele finalmente emergiu na clareira, os anciãos assentiram em aprovação. Você escuta bem, disse Tupi. Mas há mais a aprender. O segundo teste testou sua coragem. Samuel foi encarregado de escalar uma árvore alta para recuperar um totem sagrado colocado em seu galho mais alto. A árvore estava escorregadia por causa da chuva e cheia de formigas que mordiam suas mãos e pés. Conforme ele subia, seus músculos queimavam e seu aperto vacilava, mas o pensamento em Yara e na vida que ele esperava construir com ela o mantinham em movimento. Quando ele chegou ao topo e agarrou o totem, uma onda de triunfo surgiu dentro dele. Retornando ao chão, ele entregou o totem a Tupi, que o aceitou com um raro sorriso. Você não está sem medo, disse o chefe. Mas não deixe que ele o controle. Isso é bom. O teste final foi de espírito. Samuel foi levado ao altar e instruído a sentar-se em meditação enquanto os anciãos cantavam ao redor dele. A floresta falará com você, explicou Tupi. Você deve ouvir e entender sua mensagem. Só então você saberá seu lugar entre nós. Horas se passaram enquanto Samuel permanecia sentado em silêncio, sua mente vagando entre a realidade e os sonhos. Ele viu visões de onças rondando entre as árvores, rios fluindo com luz dourada e Yara parada no coração da floresta, suas mãos estendidas. Uma voz profunda ecoou em sua mente, uma voz que parecia pertencer à própria floresta. Você é uma ponte, ele disse. Uma conexão entre dois mundos. Honre esse papel, e você encontrará seu lugar. Quando as visões desapareceram, Samuel abriu os olhos e viu os anciãos observando-o atentamente. Eu entendo, ele disse simplesmente. Ao amanhecer, a cerimônia foi concluída. Tupi se aproximou de Samuel, sua expressão era de respeito silencioso. Você provou a si mesmo, ele disse. A floresta aceita você e nós também. Você é um de nós agora. Os moradores da vila receberam Samuel de braços abertos, e sua celebração foi repleta de música, dança e partilha de comida. Yara se aproximou dele, seu sorriso radiante. Você conseguiu, ela sussurrou, sua voz cheia de emoção.
Por nós, Samuel respondeu, pegando a mão dela. Por tudo que construiremos juntos. Capítulo 8. Uma união de corações. Os dias seguintes à iniciação de Samuel foram preenchidos com um novo senso de pertencimento. Os moradores não o viam mais como um estranho, mas como alguém que havia conquistado seu lugar entre eles. Eles compartilharam suas histórias e sabedoria com ele, tecendo sua presença no tecido de suas vidas. Para Samuel, a aceitação foi mais que um triunfo, foi uma promessa, uma base sobre a qual ele poderia construir um futuro com Iara. Uma noite, enquanto os tons dourados do pôr do sol banhavam a floresta, Samuel se aproximou de Tupi. O chefe estava sentado sob uma imponente árvore samaúma, suas raízes se espalhando como as veias da terra. Chefe Tupi, Samuel começou, sua voz firme mas reverente, desejo pedir sua bênção para me casar com Iara. O olhar afiado de Tupi encontrou o dele. Você chegou longe, Samuel. Mas um casamento é mais do que amor, é uma união de responsabilidades. O que você pede não é apenas tomar Iara como sua esposa, mas se tornar sua parceira na proteção de nosso povo e nossos costumes. Você está pronto para isso? Eu sou, Samuel disse firmemente. Eu vim a entender a profundidade do que esta vida requer. Iara é meu coração, e esta tribo é meu lar. Eu honrarei ambos, sempre. Tupi permaneceu em silêncio por um longo momento, sua expressão ilegível. Então ele deu um único aceno. Você tem minha bênção. O anúncio da união deles trouxe uma onda de alegria pela vila. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente, com todos contribuindo para a celebração. As mulheres teciam padrões intrincados em vestimentas cerimoniais, enquanto os caçadores reuniam caça fresca para o banquete. Iara e Samuel passavam os dias separados como era costume, mas seus corações se aproximavam a cada momento. As irmãs de Iara decoravam seus cabelos com flores e contas, sussurrando piadas brincalhonas sobre seu futuro como uma mulher casada. Você acha que ele vai lidar com nosso estilo de vida? Um deles provocou. Ele já provou a si mesmo, Iara respondeu com confiança. E juntos, seremos mais fortes. O dia do casamento chegou sob um céu azul claro. A floresta parecia se juntar à celebração, suas cores vibrantes e seus sons harmoniosos. A cerimônia ocorreu no bosque sagrado onde Samuel enfrentou suas provações, um símbolo de sua jornada para se tornar parte da tribo. Samuel estava em uma túnica simples adornada com as marcas da tribo, seu cabelo preso para trás com uma faixa trançada. Iara apareceu momentos depois, radiante em um vestido de tecido esvoaçante decorado com penas e sementes. Ela se movia com a graça do rio, seus olhos nunca deixando os dele. O ancião que liderava a cerimônia levantou as mãos para o céu, invocando os espíritos da floresta para abençoar a união. Este vínculo não é apenas entre duas pessoas, ele proclamou. É um vínculo com a terra, com nossos ancestrais e com a vida que todos nós compartilhamos. Samuel e Iara trocaram votos, suas palavras ecoando com amor e comprometimento. Prometo honrá-lo, apoiá-lo e proteger o que nos é caro, disse Samuel com a voz firme. E eu prometo confiar em você, compartilhar minha vida com você e guiá-lo como você me guiar, Iara respondeu, com os olhos brilhando de lágrimas. O ancião amarrou suas mãos com uma corda trançada simbolizando sua união. A partir de hoje você é um, ele declarou. Os moradores explodiram em aplausos, e sua alegria encheu o ar como o canto dos pássaros. Naquela noite a celebração continuou sob as estrelas. Risadas e música ecoaram pela vila enquanto Samuel e Iara estavam sentados perto do fogo com as mãos entrelaçadas. Isto é só o começo, disse Samuel, com a voz cheia de admiração. Iara encostou a cabeça no ombro dele. A floresta nos uniu. Enquanto a honrarmos, encontraremos nosso caminho. Mas mesmo enquanto se deleitavam no brilho de sua união, a floresta parecia sussurrar um aviso. Além dos limites da terra da tribo, forças pairavam, forças que poderiam ameaçar o delicado equilíbrio que eles tinham trabalhado tanto para proteger. Capítulo 9. Sombras além das árvores. Os dias seguintes à união foram cheios de alegria e propósito. Samuel e Iara caíram perfeitamente em um ritmo de responsabilidades compartilhadas. Eles passaram as manhãs cuidando dos jardins da vila e as noites caminhando ao longo do rio, maravilhando-se com as estrelas refletidas em sua suave correnteza. Mas mesmo em sua felicidade, os sussurros de inquietação na floresta eram difíceis de ignorar. Os anciãos falavam de forasteiros se aventurando muito perto, estranhos com ferramentas que marcavam a terra e máquinas que rugiam como espíritos raivosos. Certa manhã, Domingos chegou à aldeia com notícias sombrias. Seu rosto estava marcado pela preocupação enquanto falava com Tupi e os anciãos. Perto da borda norte da floresta, eles estão cortando árvores, ele disse. Homens com motosserras, marcando a terra com estacas.
Eles dizem que têm licenças, mas estão tirando mais do que lhes é permitido. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. A floresta não era apenas o lar deles, era sua força vital, sua história, seu futuro. O que eles planejam construir? Samuel perguntou com a voz tensa. Domingos balançou a cabeça. Estradas, talvez. Assentamentos. Seja lá o que for, não vai parar a menos que alguém se oponha. Tupi virou-se para os aldeões reunidos, sua expressão era de aço. A floresta nos protegeu por gerações. Agora é a nossa vez de protegê-la. Samuel e Yara se juntaram ao grupo de batedores que se aventurou para o norte para observar a ameaça invasora. A jornada foi sombria, o grupo se movendo com urgência silenciosa pela selva densa. Quando chegaram à orla da floresta, a visão foi devastadora. Árvores estavam caídas como gigantes caídos, seus troncos desnudados. O zumbido das motosserras enchia o ar, acompanhado pelo riso áspero dos trabalhadores que pareciam alheios à destruição que causavam. Samuel cerrou os punhos, seu coração batendo forte de raiva. Eles estão destruindo tudo, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. Yara colocou uma mão no braço dele, seus olhos brilhando com determinação. Não vamos deixar. A aldeia se reuniu naquela noite, a luz do fogo lançando sombras bruxuleantes sobre os rostos reunidos. Os anciãos debateram seu próximo movimento, pesando a tradição contra a necessidade urgente de ação. Samuel se levantou, sua voz firme, mas apaixonada. Não se trata apenas de proteger a floresta, trata-se de preservar seu modo de vida. Se eles tomarem esta terra, eles destruirão tudo que torna este lugar sagrado. Tupi o olhou pensativamente. Você fala como se essa fosse sua luta. Samuel respondeu sem hesitação. Este é meu lar agora também. Farei o que for preciso para defendê-lo. Os moradores decidiram por uma abordagem multifacetada. Eles confrontariam os trabalhadores diretamente, deixando claro que sua presença não era bem-vinda. Ao mesmo tempo, Domingos viajaria para a cidade para reunir informações sobre a empresa responsável pelo desmatamento e encontrar aliados legais dispostos a intervir. Quando amanheceu, Samuel e Yara lideraram um grupo de moradores até o local da extração de madeira. Armados apenas com suas vozes e sua convicção, eles marcharam até a clareira onde os trabalhadores estavam posicionados. Parem com essa destruição. Tupi ordenou, sua voz ecoando como um trovão. Os trabalhadores congelaram, assustados com a aparição repentina dos aldeões. Um homem, claramente no comando, deu um passo à frente com um sorriso de escárnio. Temos licenças, ele disse, acenando com uma pilha de papéis. Esta terra não é sua. Esta terra pertence à floresta, Yara disse ferozmente. Não é sua para destruir. Samuel deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Permissões não justificam o que você está fazendo. Você está tomando mais do que a terra pode suportar. Se continuar, enfrentará consequências. A expressão do capataz endureceu. E quem vai nos parar? Você? Nós iremos, disse Tupi. Com a floresta do nosso lado, você verá o quão impotente você é. O capataz riu, mas foi um som oco. Os aldeões permaneceram inabaláveis, sua presença um testamento de sua conexão com a terra. Naquela noite Samuel e Yara estavam sentados perto do fogo, com os corações pesados com o peso da batalha que os esperava. Você acha que eles vão embora? Samuel perguntou, sua voz cheia de dúvida. Eles não irão facilmente, Yara admitiu. Mas não estamos sozinhos. A floresta viu gerações ascenderem e caírem. Ela nos guiará. Samuel assentiu, pegando a mão dela. Nós lutaremos juntos. Pela floresta. Pelo nosso futuro. Capítulo 10. O chamado da floresta às armas. O confronto no local de extração de madeira marcou o início de uma luta que testaria a força e a unidade da vila. Os trabalhadores não partiram, mas também não retomaram suas atividades imediatamente. Em vez disso, eles recuaram para seu acampamento, provavelmente para aguardar instruções de seus superiores. Tupi e os anciãos sabiam que o alívio seria temporário. A floresta tem sido nosso escudo, disse Tupi durante uma reunião. Agora, ela deve se tornar nossa voz. Precisamos mostrar aos forasteiros que esta terra está viva, que ela não pode ser domada sem consequências. Os aldeões começaram a se preparar para um novo tipo de resistência. Eles conheciam a selva intimamente e suas trilhas, rios e santuários escondidos. Usando seu conhecimento, eles montaram armadilhas para dificultar a presença dos trabalhadores e tornar suas máquinas ineficazes. Samuel estava na linha de frente, trabalhando ao lado de Yara e outros para cavar buracos, bloquear caminhos com galhos caídos e até mesmo enviar colônias de formigas picadoras para o acampamento dos trabalhadores.
Deixe a floresta lutar por si mesma, disse um ancião com um sorriso malicioso enquanto observavam suas estratégias se desenrolarem. Ao mesmo tempo, Domingos retornou da cidade com informações críticas. A empresa não é dona total desta terra, ele explicou a Tupi e aos outros. Suas licenças são baseadas em alegações que ignoram os direitos indígenas. Se pudermos provar sua conexão com esta terra, podemos desafiá-los legalmente. Como fazemos isso? Samuel perguntou. Documentos, sim, disse Domingos, mas também testemunhas, vozes que mostram ao mundo que este não é apenas um pedaço de floresta, mas sua casa, sua herança. A aldeia começou a documentar suas tradições e conexão com a floresta. Os anciãos compartilharam histórias de seus ancestrais, rituais e o significado por trás de cada árvore, rio e animal em seu território. Domingos e Samuel usaram seu conhecimento combinado para registrar esses relatos de uma forma que os de fora pudessem entender, preservando sua integridade. Mas enquanto trabalhavam, a empresa madeireira intensificou seus esforços. Caminhões começaram a chegar à orla da floresta trazendo reforços e maquinário mais pesado. Samuel e Yara observaram de um ponto de observação escondido uma tarde enquanto os trabalhadores descarregavam escavadeiras e motosserras. Eles estão se preparando para a guerra, disse Samuel severamente. Então mostraremos a eles o que significa lutar uma guerra na floresta, respondeu Yara, com os olhos brilhando de determinação. Naquela noite, a vila se preparou para uma resistência maior. Eles pintaram seus corpos com símbolos de proteção e força, misturando-se às sombras da selva. Até as crianças desempenharam um papel, usando tambores para imitar os chamados dos animais, criando uma paisagem sonora assustadora que enervou os trabalhadores. Samuel estava com Yara na orla da floresta, seus rostos iluminados pelo brilho fraco dos vagalumes. Você já se arrependeu disso? Ela perguntou suavemente. Nem por um momento ele respondeu, sua mão roçando a dela. Estar aqui, lutando por isso é o mais vivo que já me senti. Na manhã seguinte, os moradores confrontaram os trabalhadores novamente. Desta vez, eles bloquearam a estrada de acesso que levava ao local, permanecendo firmes apesar das ameaças do capataz. Este é seu último aviso, ele gritou, seu rosto vermelho de frustração. Temos a lei do nosso lado. A floresta tem suas próprias leis, Tupi disse calmamente. E ela não se curva à ganância. Os trabalhadores hesitaram, claramente nervosos com a presença inflexível dos aldeões. Mas a determinação do capataz endureceu. Se você não quiser ir embora, então traremos alguém que o fará ir, ele zombou antes de voltar para sua caminhonete. Enquanto os veículos se afastavam, Tupi se virou para seu povo. A luta não acabou. Fiquem vigilantes. A floresta está observando, e nós também devemos. Naquela noite Samuel e Yara estavam sentados à beira do rio, com seus reflexos brilhando na água. Eles não vão parar, disse Samuel. Não até que sejam forçados. Então mostraremos a eles o que significa enfrentar uma força que eles não podem controlar, respondeu Yara. Suas palavras carregavam uma força silenciosa, um lembrete do que eles estavam lutando, não apenas por sua casa, mas por um modo de vida que honrava a terra e tudo que ela lhes dava.